Finalmente chegamos à nossa última lista agora de melhores filmes estrangeiros de 2019. Bom, se vocês viram aí a nossa lista de melhores filmes brasileiros, vocês perceberam que a gente conseguiu chegar a um consenso, a gente fez uma lista geral dos nossos filmes, Democracia imperou aqui. Democracia imperou. Nossa lista do ano passado aí também de melhores filmes também tinha essa democracia, mas acabou. Agora é cada um por si. Não achamos mais consenso nenhuma nessa porra aqui, vocês vão ver que nossos filmes são completamente diferentes. Não que os filmes que o Nathan tem escolhido, eu gosto dos filmes que ele escolheu, ele também, exatamente. E lá no final a gente vai dar uma trapaceada. Não todos, mas vamos lá. E lá no final a gente vai dar uma trapaceada também, porque a lista é nossa, o vídeo é nosso, a gente faz o que a gente quer com ela. Vocês talvez já até saibam o que a gente tá falando, se acompanha o nosso canal, mas tá tudo certo. E também um aviso aqui na descrição. Como a gente vai escolher 6 filmes 6 filmes ele, a gente vai colocar também do 7º ao 20º, uma coisa assim, na descrição, e também vai ter uma lista do Letterboxd aí, pelo menos eu tenho Letterboxd aí. Eu não tenho porque eu sou outside, eu não isso aí, vai ter os filmes aí brasileiros tudo junto. Vocês sigam aí o Letterboxd meu também, caso já não sigam aí. Então vamos pra lista. Vamos, e eu vou começar essa lista porque o meu filme é polêmico, meu 6º lugar. Tem gente que odeia esse filme, fala que não deveria ter sido feito. Não, isso aí já é demais. E tem gente que ama, tipo eu, porque ele está na minha lista. Bom, e esse filme é um remake dirigido pelo Luca Guadagnino, o diretor do Me Chame Pelo Seu Nome. O primeiro filme, Suspiria, ele foi dirigido pelo Dario Argento e é um filme lá de 77. Bom, eu e muita gente, nós estávamos receosos sobre esse remake, né? Porque remakes a gente sempre fica assim, tem uns que dão certo, outros que não dão muito. Mas eu gosto muito do Luca Guadagnino e eu acho que o olhar que ele trouxe é muito interessante. Ele trouxe uma questão política que no primeiro filme não existe, que eu acho que dá um toque a mais ali pro filme, traz uma camada a mais de discussão. As cenas de dança eu acho magníficas, eu acho lindíssimas. Tem uma cena lá de dança que mistura sangue, que mistura morte, mistura tudo, que é uma das cenas mais incríveis que eu vi nos últimos tempos de filmes de terror. Então, de fato, foi um filme que me marcou muito, tanto por conta da parte estética, por conta das atuações, por conta do novo viés político que ele trouxe pro filme. Então, esse amontoado de coisas me fez me apaixonar por esse filme. Eu acho que assim, pra mim tem cenas de dança muito boas, como você comentou, outras eu acho um pouco fracas, mas se eu pudesse resumir esse filme pra mim, por que não gosta dele? Olha, vê bem o que você vai falar. Eu acho que ele é too much, assim, demais. Aquela cena final, aquele experimento. Não é nem isso, assim. Aquilo eu acho demais. Inteiro, assim, parece que ele tá querendo suscitar. Tem Tom York no filme, tem tudo. Então, assim, tem tudo pra dar certo. E deu. Meu 6º lugar na lista era, na verdade, um filme que o Éder vai colocar mais pra cima na lista dele, então decidi escolher um outro aqui, enfim, pra dar mais diversidade de filmes pra vocês. E eu comecei a ver a lista aqui, o que tinha mais pra baixo, e eu vi que só tinha filme que o Éder ou não gostava, ou achava meio metso-metso, assim. Isso, então, era Clímax, Ad Astra, Amanda, Sinônimo. Eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar escolher um filme aí que o Éder olha só, vai gostar um pouco mais, também pra tirar essa... Então, começando aqui bem pipocão. Bem farofa. A maior farofa de 2019. Eu não acho que é a maior farofa. É a maior farofa. Acho uma farofa maravilhosa. Uma farofa muito boa. Tanto do ponto de vista da ação, então todas as cenas ali, que eles utilizam aqueles elementos de cena, a lá, sei lá, Jackie Chan ou Buster Keaton, foda. Mas além disso, eu acho que o filme ele tem uma dimensão política muito interessante que acaba ficando meio escondida por trás de toda essa performance, essa dança que acontece ali dos personagens. Então, fora a tragédia grega aí que tem esse personagem, que ele o tempo inteiro tá querendo sair dessa, mas a cada vez que ele mata mais gente, ele precisa matar mais gente. Acho que tem toda uma dinâmica ali desse personagem que ele é ao mesmo tempo um messias, que ele tem poderes irreparáveis ali, ao mesmo tempo ele é um peão de vários outros personagens, e ele fica o tempo inteiro nessa dinâmica ali que ele não sabe muito bem como ele vai continuar, ele só sabe que ele tem que continuar. Enfim, eu acho que também tem uma coisa muito massa ali com aqueles personagens submundo, do Correios ali, que você vê que eles vão começar uma revolução e você começa já a pensar em coisas, por exemplo, de como a informação é de fato quem vai criar a revolução nesse século XXI. Então acho que é um filme que, apesar de ele ser muito farofa, ele discute muitos outros temas por baixo disso, que trazem um poder muito forte, assim, além de ser um entretenimento, assim, fantástico. Então... eu tive uma hora do filme que eu falei, meu Deus, onde isso vai dar? Onde vai terminar? E a sensação que eu tinha quando eu assisti o filme é que parecia que eu estava vendo um gameplay, assim, de algum jogo, sei lá, hiperrealista, com cenas excelentes. Inclusive, isso entra muito numa discussão aí que vários críticos discutem no cinema, dessa gamificação do cinema, que é um termo que, enfim, já suscitou aí vários estudos, e eu acho que esse é um dos melhores exemplares aí. A galera gosta de colocar Paul W.S. Anderson, mas eu não suporto os filmes lá de Resident Evil, eu acho que esse pra mim é o melhor exemplar dessa gamificação no cinema. Minha lista está trevosa, minha lista tá aqui, ó, dark, entendeu? Tá
gótica suave. Porque meu quinto lugar da lista também é um filme de terror, mas é um filme de terror que eu já também não gosto. Que não é tão terror. Quando o assunto é Jordan Peele, eu sou suspeito para dizer, porque eu sou fã desse cara. Eu sei que ele fez poucos filmes até agora, mas o que ele fez eu gosto muito. Acho que ele foi um dos grandes diretores da década passada. Será um dos grandes diretores dessa década e eu chuto mais. Eu digo que ele será o novo Steven Spielberg. Eu sei que é polêmico dizer isso, mas eu acho interessante que o Jordan Peele ele consegue trazer comédia, terror, crítica social, ele consegue juntar tudo isso e trazer um filme que ele é muito acessível, é um filme que é para grande público, ainda que ele traga temas bastante delicados como racismo. E é legal porque ele traz imagens que falam sobre racismo, mas que ao mesmo tempo elas não são tão óbvias e você consegue fazer associações bastante intrigantes e interessantes sobre o assunto. Não, de fato, eu não tiro razão de você, eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Apesar de eu achar que ele faz isso muito melhor no Corra, eu acho que aqui em alguns momentos ele acaba sendo um pouco mais óbvio, por isso que eu não gosto tanto desse filme, enfim, não entraria nem no meu top 20. Mas, mais uma vez, a gente tá falando de dança, acho que tem uma cena de dança também muito bonita nesse filme aí. Sensacional, vale muito a pena. Enfim, também não é um filme ruim, eu diria isso. Meu quinto lugar aqui da lista foi um filme que eu assisti, não é tudo verdade, que é um festival de documentários, então, enfim, a gente sempre vem aqui doutrinando vocês pra irem nos festivais, caso tenham oportunidade. Que em breve está chegando! Que em breve está chegando, esse foi, putz, um filme, um tiro, assim, pra mim. Normalmente quando a gente faz essas listas, a gente se atém ao circuito comercial e, enfim, muitas vezes esses filmes a gente espera mais um pouco para eles entrarem nos cinemas, mas esse filme já é de 2017, ele passou na TV francesa e, enfim, eu já não tenho mais expectativa de que esse filme ele entre em cartaz, então por isso que ele sobre o Holocausto, sobre, enfim, o nazismo, Shoah, né, que tem, sei lá, acho que 9 horas, uma coisa assim. E aqui ele vai tratar novamente desse tema através de 4 personagens femininas que ele vai sentar a cadeira e entrevistar cada uma delas. Assim, um documentário bastante simples, a priori, só que você vê, por exemplo, se a gente for comparar com o Eduardo Coutinho, em que você vê que ele fica muito tempo esperando os personagens reagirem, muitas vezes fica quieto, esperando por aquele momento decisivo ali que uma outra personagem vai falar alguma coisinha a mais. O Claude Lanzmann ele tem uma estratégia completamente diferente, ele vai o tempo inteiro interromper essa personagem, ele tem muitas informações do que aconteceu na época, então ele vai questionar as informações que ela tá dando e deixa o tempo inteiro ela desarmada. Porque aí tem uma dimensão que entra muito de lembrança, assim, pô, eu vivi tudo isso, mas se ele tá falando que na história aconteceu tal coisa, será que a minha lembrança tá tão certa assim? Ela começa a reconfigurar a história dela. Só que as próprias lembranças dele também já são meio difusas, então fica um jogo inteiro de lembranças, de personagens interrompendo um ao outro, e você vê que fica uma competição muito doida ali, simplesmente uma câmera ali parada, que às vezes dá um zoom out, só que uma tensão que você fica o tempo inteiro esperando perguntas que você adoraria fazer, mas que nunca teria essa coragem. São, enfim, 4 episódios. Eu recomendo fortemente um que chama Balut, mas assim, Claude Lanzmann, ele faleceu faz pouco tempo aí, mas deixou aí um dos últimos filmes maravilhosos pra gente. Bom, e o quarto lugar dessa lista aqui já é de um carinha que a gente já falou algumas sensacional, que é o Jia Zhang. E é o primeiro que eu de fato gosto da sua lista, então assina embaixo aqui. Bom, eu sempre gosto de trazer o Jia Zhang aqui porque ele sempre consegue trazer esses personagens à margem, esses personagens do povo, esses personagens ali que sofrem com o processo de gentrificação, de mudança das cidades chinesas. E aqui ele traz uma história de amor muito dura, mas ao mesmo tempo muito bonita, entre uma mulher e um homem que fazem parte de uma gangue, e aí a vida acaba levando eles para caminhos totalmente diferentes. E ao longo do filme eles vão se encontrando novamente, cada um deles em uma fase da vida. Ele traz muito essa questão desse amor que é muito duro, mas ao mesmo tempo tem uma questão de respeito, que esbarra muitas vezes nas questões políticas e de várias questões que estão muito encrostadas ali na China, né? Mas mesmo assim ainda eles conseguem viver essa história bastante intensa. Tem muito uma coisa também forte nos filmes dele de fundo de quadro, né? Que você vê que a transformação é vista através de pequenos elementos que muitas vezes acabam se tornando protagonistas na história desses personagens, né? Então a relação deles às vezes é influenciada por um evento que acontece aqui e vai mudar toda a dinâmica de relacionamento que eles têm, seja amoroso ou não. Enfim, esse é o nosso representante aí do Oriente aqui. Tinha outros filmes que a gente tinha assistido, mas eu particularmente não gostei muito de nenhum deles. A Longa Jornada Noite Adentro e O Elefante Sentado Quieto, que eu tava com bastante expectativas.
Eu Mas- queria ter colocado do Coreda, mas a gente é importante acabou... você ter falado isso. exatamente. Por quê? Porque a gente acabou não falando nas nossas regras, mas a gente não considera os filmes ali do começo do ano que competiram No Oscar. na temporada de Oscar, então Sim. por isso vocês não vão ver Guerra Fria, não vão ver uma Exatamente, pataquada de mas coisa. assunto... porque eu acho um filmaço. Bom, depois de John Wick, aí talvez seja o meu filme mais pop aqui da lista. É um filme que, putz, depois que eu assisti ele só cresceu pra mim. Assisti de novo ele, cresceu mais ainda. Já quero assistir a versão do louco. diretor aqui. Mas eu gosto demais dele, eu só tenho afeto a dizer em relação a ele. É Tarantino, é filmão aí, eu reconheço, enfim, os problemas que ele tem, até como asiático que sou, mas assim, é um filme que acho que a mudança ali que ele faz no final do filme seja uma das coisas mais acertadas do cinema de 2019. Eu acho incrível como ele consegue capturar um momento, uma época, através dessa personagem, como ela significa muito mais uma idealização disso tudo que de fato uma personagem real, não à toa. Os personagens ficcionais são muito mais reais que ela. Enfim, pra mim eu me sinto dentro do carro ali, andando junto com eles, com aquela música onipresente, que é quase como se fosse uma estação de rádio, né? Ela tá o tempo inteiro lá, mudando, às vezes para, às vezes volta, mas ela tá onipresente ali. E eu acho muito louco, assim, imaginar quantos Rick Daltons que supostamente existiram, mas que foram apagados por outras imagens, ícones dessa época, e como a gente mergulhar nisso tudo e ver cada um desses detalhes, cada um desses personagens anônimos ali, meio que exalta todos esses personagens junto com essa época. Então, assim, eu acho que é um filme que só veio crescendo pra mim. É outro filme que a gente fez crítica também, então, tanto esse, Amor Até as Cinzas, e o Us, a gente colocou aqui na cartela, e todos os filmes que a gente fez crítica também vão aparecer, eventualmente. Bom, eu sou um grande fã do Tarantino e tenho que admitir que eu não acho o melhor filme dele, de longe pra mim está entre os melhores, porque tem dois grupos aí, tem aqueles que acham que Jack Brown e Era Uma Vez em Hollywood são as obras-primas. Eu conheço gente que é fã do Tarantino e fala isso, que são as Sim, obras-primas mas do eu não gosto de Jack Tarantino. Brown. E tem a outra linha ali, que é mais a minha, que são os dois, Jack Brown e Era Uma Vez em Hollywood, são os dois filmes que eu menos gosto. Era Uma Vez em Hollywood, acho que talvez. Agora são aqueles filmes mais especiais aí, aqueles que a gente mais gostou de fato no ano de 2019. Que era o filme que, na verdade, era o meu sexto lugar. Eu fiquei um pouco preocupado lá quando ele fez Amantes Passageiros, que eu falei, meu Deus do céu, acho que ele tá perdendo a mão totalmente. Não tá perdendo, ele perdeu a mão É bizarro de ruim. Mas aí já veio Julieta, que é um filme foda, que eu falei, olha, acho que Almodóvar se reencontrou. E nesse filme é a prova mais do que concreta de que, de fato, ele é foda. E você vê que é um filme, eu acho que um pouco diferente do que aquilo que ele traz. Por mais que ainda tenha aquelas cores que ele gosta de utilizar, eu acho que é um filme um pouco mais contido. É um filme que ele consegue se autorreferenciar ali através do personagem do Antônio Bandeiras. É um filme que fala sobre as descobertas do amor, mas também sobre a dureza e as mágoas que ele também pode trazer. Eu acho incrível esse título, Dor e Glória, e o E especificamente, como cada uma dessas duas coisas leva a outra e nenhuma delas pode estar sozinha, porque senão a outra não existe. Uma não anula a outra. Exatamente, elas meio que se reforçam e, tipo, de fato, a vida ela faz parte dessas coisas boas e ruins. Assim, um dos meus arrependimentos de 2019 foi não ter gravado sobre Dor e Glória aqui nesse canal. A gente não conseguiu gravar. Mas, se te servir de alguma coisa, eu cheguei a escrever sobre esse filme no Letterboxd, então vou deixar linkado aqui. E ele escreve embaixo. bem, então leiam as críticas do Natan. Bom, mais um filme aí que eu assisti na mostra, não sei se 2017, 2018, que sumiu. Nunca mais vai aparecer, nunca vou conseguir qualquer lista. É a coisa da mostra, né? Aí, de repente, ele apareceu no MUBI. Falei assim, bom, então a gente já pode começar a considerar, né? Porque entra Netflix, entra sei lá o quê. Então, tá aqui. Então, eu não me importo se entrarmos na história como bárbaros. É um filme longo, tanto por duração... Um pombo pousou... Exatamente. Eu sempre uso essa piada, porque não tem como não lembrar. E ele é longo em duração, também acho que tem 2 horas e 40. É um filme da Romênia, um diretor chamado Radu Jude. Esse filme, então, é uma ficção que, na verdade, reencena, né? Ele tem um pessoal, uma trupe ali de teatro, que vai reencenar um episódio bastante trágico da história da Romênia, que foi quando aconteceu uma limpeza étnica por parte do exército romeno. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente vai acompanhando esses bastidores dessa produção e a gente vê que dentro dessa produção também existe uma outra guerra, só que uma guerra de egos. E aí acho que entra muito aquela ideia ali, que já repeti várias vezes ali, que acontece na história como uma tragédia, depois como uma farsa, porque você vê que as coisas que acontecem, as tretas ali são tão estúpidas, e exatamente referenciando a guerra, que a gente vai se pensar, pô, será que aquele momento também não era completamente estúpido, só que a gente estava tratando com uma coisa muito mais real, e agora a gente está meio que tirando o sarro através da farsa, aqui justamente nesses bastidores.
E assim, eu acho que é um filme de diálogos muito fortes, o tempo inteiro são pessoas dos dois lados, tanto os personagens ali que são meio idealistas, que vão falar assim, a minha peça vai mudar a cabeça de todo mundo, quando, enfim, tem muita gente que tá cagando pra arte de modo geral, né, como a gente vê aqui até mesmo no Brasil, e do outro lado os caras são totalmente conformados e pessimistas, discutindo o tempo inteiro, então é um filme bastante verborrágico, de pessoas muito inteligentes discutindo, e o mais legal é que tem uma cena ali que de repente eles não se resolvem, então, convidar pra sair, pra tomar um jantar, tomar um chazinho ali. Gente, esse filme ele poderia ser muito brasileiro. Eu não assisti, Total. mas pelo que você disse, é um filme totalmente brasileiro. E você pode ver pelo próprio título, que ele acha que seria um brasileiro, poderia estar falando isso exatamente hoje. Então, assim, procurem esse filme, que foi uma das pérolas daquele ano da mostra, e eu fiquei apaixonadíssimo por esse filme. E a medalha de prata da minha lista é um filme queridíssimo, é um queridinho do brasileiro, é um queridinho de todo mundo por aí, das premiações. É aquele filme que conseguiu extrapolar aquela bolha dos cinéfilos e nem a língua foi um impeditivo para que ele chegasse aí na cultura de massa. Mais um filme que a gente fez crítica e você deve estar se perguntando, bom, esse rapaz ele deve ser um pouco contraditório ou ele deve ter duas personalidades, porque não é possível. Porque na crítica do filme ele fala que não gosta tanto, mas de filmes gerais ele coloca no segundo lugar. E eu mantenho a minha posição de que não gosto tanto desse filme. Tanto é que ele entrou lá embaixo. Mas depois eu fui ver de novo, o filme ele foi me conquistando. Eu acho que ele traz uma crítica bastante pertinente a esse sistema voraz que a gente vive hoje, de desigualdade discrepante. E o quanto às vezes pode ser questionável os métodos que você utiliza para chegar ao topo. Então eu acho que é um filme que ao mesmo tempo ele tem alguns pontos que é divertido, ele tem pontos de tensão, ele tem pontos de suspense. Um fato curioso é que nos Estados Unidos ele foi o filme de língua estrangeira que bateu recordes, foi o filme que mais foi assistido na história dos Estados Unidos. Então esse é um marco assim muito importante. O meu maior problema com o filme, que inclusive comento na crítica, é a questão da sátira, que ele se utiliza, apesar da comédia, tudo que você falou, ele tá assim, com o pé na sátira, eu acho que nisso muitas vezes ele acaba derrapando, mas enfim, vocês podem ver ali na crítica e, enfim, deixar também já uma outra promoção aí. Sim! Que eu cheguei a escrever uma matéria lá pro lugar que eu trabalho. Que é o Nexo, ele trabalha no Nexo, tá, gente? O lugar que ele trabalha é o Nexo. Sobre como começar a assistir cinema coreano, talvez pra você que já conheça, seja um pouco introdutório, mas tem umas informações interessantes aí, históricas e econômicas. Tá muito legal. Bom, o meu próximo filme aqui, a gente fez até um explicado sobre ele, a gente fez lá no meio do ano, ficou segurando, publicou tarde demais, mas tá tudo certo. É um filmaço aí com o nosso queridíssimo Robert Pattinson. E não é Farol, porque Farol lançou em 2020, então não tem como considerá-lo aqui. Mas é um outro filmaço que não chegou aos cinemas, mas, enfim, está por aí no mundo. Está por aí, a lista é nossa mesmo, não passou no cinema, a gente colocou. E é um filme que, assim, ele trata de tabus e ele não tem receio em mostrar todos esses tabus. E como a gente falou ali no vídeo, o que eu acho mais impressionante é como as mortes desses personagens, eles estão meio que numa escala de progressão que vai caminhando para um tabu cada vez maior, e cada vez maior, e cada vez maior. E você vê que esses personagens ali confinados no espaço são defrontados cada vez mais com o instinto animal que existe ali dentro. Não à toa também existe até um momento que isso acontece mais explicitamente. Então, assim, acho que é um filme que ele não tem rédeas para discutir o assunto dele, que ele precisa ser desse jeito. Se ele fosse mais certinho, me incomodaria. E ainda assim ele consegue ser, no underground, um filme super plástico e cheio de coisas meio sórdidas e divagações. Então acho que assim, pra mim, Claire Denis, que é uma diretora francesa, fazendo filme ali nos Estados Unidos com a A24, enfim, ela já tem filmes famosos ali nos anos 90, 2000, mas continua forte aqui nos 2000 e quase 20, então como o nosso Almodóvar aí, de uma geração aí que tem bastante poder ainda, então talvez seja até um filme pra você começar a explorar a filmografia dela, talvez pela familiaridade aí com a língua. A gente falou do Robert Pattinson também, mas a gente tem que enaltecer uma atriz veterana que é foda, que é a Juliette Binoche. Então, se você ainda não viu os filmes dela, assista, porque ela é uma puta de uma atriz. E chegamos no nosso primeiríssimo... Falei tudo errado, mas é o nosso primeiro lugar. O nosso não, o seu, o meu lugar. Mas você gosta também desse filme, gosto, que é... mas também nem entrou no top 20. Então nossa, não entrou nem no top 20 do Natan. Ele ia colocar um pombo pousou no galho, refletindo sobre a existência, né? Mas tudo bem. Então, já que é pra falar de diretor veterano aqui, vamos falar de diretor veterano aqui, ó. Martin Scorsese,
um cânone do cinema mundial. Prefiro silêncio ainda, prefiro silêncio. Um cânone do cinema... Não diga, silêncio é você ficar quieto ao invés de falar uma coisa dessa. E esse filme é quase uma espécie de despedida ali dele e de alguns atores ali também. Foi um filme bastante difícil pra mim, porque eu assisti numa época que eu estava com algumas questões existenciais. Nos altos dos 20 e poucos anos dele aqui, realmente assim, bateu forte. Não, mas a nossa cabeça é meio louca, né? Mas eu tava numa semana, eu tava num mês ali difícil. E quando eu vi o filme, ele me impactou por dias. Então acho que quando um filme faz isso com você, é sinal de que o filme de fato funcionou. Né? É um filme que fala sobre ascensão, melancolia, solidão. Talvez o filme seja um pouco extenso ali, algumas pessoas, né? Mas eu acho que o filme ele precisava... Respondam aí, vocês foram puritanos e assistiram o filme de uma vez? A gente assistiu no cinema, tá? A gente assistiu no cinema. Nós somos puritanos. Nós somos puritanos. Mas enfim, se você assistir aos poucos também, tá ótimo. Exatamente, tá tudo certo. Como você falou, eu acho o terço final maravilhoso. Inclusive a gente comentou isso aqui também na crítica, tá aqui na cartela. Mas até chegar lá, eu confesso que eu fiquei cansado. Então, por isso que ele não entra nem no meu top 20. E em meu primeiro lugar, a gente vai lá pra Alemanha pra falar de um diretor aí que nessa última década veio fazendo filmes ótimos, quietinho ali no canto. Mais uma vez fez um filme maravilhoso, quietinho ali no canto, e eu venho aqui exaltá-lo. Em Trânsito, minha gente, foi um filme que a gente assistiu lá no começo do ano. Entrou na lista do Natan e do Obama, olha só. Entrou na minha lista também, só que ele ficou lá pelo 8º, acho. Mas Em Trânsito é um filme que se passa nos dias de hoje, só que com personagens que estão na década de 40. E se isso parece meio doido, assista o filme, porque é muito louco como esses personagens eles estão fugindo do nazismo, eles são personagens judeus, e essa polícia é uma polícia do século XXI que está perseguindo todos eles. O que, de certa forma, comenta um pouco sobre como as perseguições do mundo, elas só vão meio que se atualizando. Pode ser judeu, hoje em dia pode ser imigrante, mas que sempre vai existir um certo preconceito que vai motivar governos mais totalitários. E, apesar disso, o filme ele não fala essencialmente de política, porque ele quer falar de uma história de amor, meio à la Casablanca, né, de personagens que têm um amor impossível durante um período de guerra, que precisam fugir para viver esse amor. Mas que aqui ele é mais complicado ainda porque você não sabe nem muito ao certo se esse amor de fato é verdadeiro. Porque como tem toda essa coisa da política influenciando ali na vida deles, o relacionamento deles é meio ilusório, você não sabe muito bem qual é a pretensão de cada um deles, você não sabe se de fato as personagens amam umas às outras. Então fica uma coisa meio delirante, tanto dessa parte política, que a gente não imagina que poderia isso estar acontecendo nos dias de hoje, mas acontece, quanto desse amor que tá o tempo inteiro pra engatar, mas nunca de fato engata. Então é um filme que... ele é um filme muito da supressão, assim, de tudo que os caras querem fazer, mas não conseguem. Então, assim, só por conta dessa dinâmica de jogo, de filme, pra mim é meu primeiríssimo lugar. O que eu acho genial nesse filme, de fato, é o que você citou, ele conseguir trazer essa questão do preconceito. Foi terrível pra história da humanidade e conseguir transportar isso pra uma questão mais contemporânea e trazer uma série de outras discussões em cima disso. Bom, então essa foi a nossa lista aqui. Provavelmente vocês estão vendo alguns posters passando... Peraí. Você tá falando aqui, mas a gente falou lá no começo do vídeo que nós íamos eu esqueci como... ter um filme surpresa. Olha, me desculpa, viu? Mas eu amo demais. Você viu que ele ia passar, foda-se, não ia falar. Mas nossa, eu estou aqui para lembrar. E é um filme surpresa que nós fizemos crítica recentemente. É um filme maravilhoso. De 2020, por isso que a gente deu essa nossa... Mas a gente assistiu em 2019. Bom, esse filme provavelmente, assim, eu não posso dar tanta certeza assim, mas ele ficaria entre segundo, terceiro lugar ali na minha lista. Seria o meu segundo lugar do ano. É um filme dirigido por uma mulher, a Céline Sciamma. Outra é um filme francesa. Que fala sobre... exato, outra francesa. Os franceses estão com tudo. Fala sobre questões LGBT. E não foi o escolhido pro Oscar. Exato, é absurdo. Tomara que o Les Misérables seja tudo isso aí mesmo. Traz questões sobre as belas artes. Tem uma dinâmica de cores também bastante interessante que a gente comentou. Tem, assim, elementos da natureza que vão despertando esse amor nelas ali do fogo e do mar. Tem, enfim, tanto umas aspirações que a gente falou ali de personagens estáticos, de quadro ali que são fixos e dessas lembranças fluidas das personagens, como uma vai alimentando a outra. Quando você olha para um quadro, você lembra daqueles toques, quando você olha para os toques, você lembra deles fixos ali nos quadros. Ou seja, é muita coisa! Assistam a nossa crítica aqui. Assistam, porque senão vai dar muito spoiler da outra crítica. Exatamente. Essa foi nossa humilde lista. Como eu tava tendo aquele momento ali, antes que eu babei já tudo aqui, porque eu tô muito emocionado. Estão aparecendo provavelmente uns posterzinhos aqui de alguns outros filmes até o nosso top 10, sei lá o quê. Mas como eu disse,
Os filmes vão aparecer todos aqui na descrição, até o 20º, vai ter lista no Letterboxd. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, desse vídeo. Vejam os nossos outros vídeos de todas as críticas e valeu! Até a próxima!